Olá, boa noite. Câmara dos Deputados aprova a segunda etapa da reforma tributária e, neste momento, analisa medidas para o governo fechar o orçamento do ano que vem. Após reunião em São Paulo, governos federal, estadual e municipal decidem iniciar processo para romper contrato com a Enel. Donald Trump anuncia bloqueio total a petroleiros da Venezuela e diz que o país está completamente cercado. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. A Câmara dos Deputados está neste momento reunida para votar medidas importantes para o governo fechar o orçamento da União para o ano que vem. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, que está acompanhando as votações. Oi, Jaqueline, boa noite. Como é que está a situação nesse momento por aí? Oi, Cris, muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, neste momento os deputados estão discutindo o texto do projeto que prevê o corte de 10% em incentivos fiscais concedidos pela União a setores da economia. Esses incentivos são descontos em impostos dados pelo governo para estimular o crescimento de determinados setores da economia. A oposição está obstruindo a votação. Essa é uma medida importante para fechar o orçamento do próximo ano. Já que o ministro Fernando Haddad esteve por aí hoje no Congresso, ele tem sido bastante duro, um crítico duro aos excessos de incentivos fiscais. Quanto é que o governo espera arrecadar se conseguir voltar atrás nesses descontos em impostos? Olha só, segundo cálculos do Ministério da Fazenda, o projeto pode render 20 bilhões de reais e é isso que o governo precisa para fechar o caixa no próximo ano. Haddad disse que é justamente o valor necessário para que o orçamento seja fechado. O ministro da Fazenda esteve no Congresso também e se reuniu com líderes para ajudar nas negociações desse texto. Antes de analisar esse projeto, a Câmara aprovou a regulamentação da reforma tributária, a segunda etapa da reforma. O texto, que já pode ser sancionado pelo presidente Lula, cria regras para a gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, Cris. Já que é quarta-feira, a gente já sabe que é praticamente o último dia de trabalho antes do recesso parlamentar aí no Congresso e estão previstas muitas votações importantes, mais uma vez madrugada dentro, né? No Senado, o projeto da nova dosimetria deve passar pela CCJ e pelo plenário, a não ser que seja rejeitado na CCJ. Como é que está essa situação? Olha só, o projeto reduz as penas, para os condenados do 8 de janeiro, diminui a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Esse projeto deve ser modificado no Senado. Para o relator Espiridião Amin, manter o texto da versão aprovada pela Câmara significa favorecer criminosos comuns. Em caso de mudança, o projeto volta aqui para a Câmara. Os senadores também se preparam para votar o orçamento do ano que vem, ainda esta semana. Cris, e a gente, claro, vai seguir acompanhando esta semana sem fim aqui na Câmara dos Deputados. Eu volto com você. Obrigada, Jaque. O presidente Lula conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Eles combinaram um encontro pessoalmente ao longo da semana. O contato entre os dois acontece em meio a votações importantes no Congresso e em clima de desavenças entre Planalto e Legislativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou agora à noite que a proposta de empréstimo aos Correios pode chegar a 12 bilhões de reais. Segundo ele, o Ministério deve concluir a avaliação do plano de reestruturação da estatal ainda esta semana. O ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi transferido para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Brasília por determinação do STF. Essa operação, que apura o envolvimento do deputado com o crime organizado, também levou à prisão do desembargador federal Macário Ramos Judici Neto. Leonardo Aque tem os detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite.
Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. A transferência do ex-deputado foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O embarque aconteceu por volta de 7 horas da noite desta terça-feira num avião da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O TH Joias ficará detido em regime disciplinar diferenciado, com regras mais rígidas. Ele vai ficar numa cela individual com correspondências e visitas monitoradas. O ex-deputado foi preso em setembro, acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho. Agora, nesta terça-feira, o desembargador federal Macário Ramos Judici Neto foi preso pela Polícia Federal em casa na segunda fase da Operação Unha e Carne. E de acordo com as investigações, o desembargador esteve com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, e contribuiu para o vazamento da operação contra o TH Joias. Cris. Obrigada, Léo. Com as novas chuvas que atingiram São Paulo nesta terça-feira, voltou a subir o número de imóveis sem energia elétrica na capital. E as pessoas já se preocupam se esses dias sem luz serão descontados ou não na próxima conta de energia. No condomínio onde o Leonardo é síndico em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, cerca de 1.000 moradores de 322 apartamentos estão sem energia elétrica. A luz cai e volta há uma semana. Tem sido caos aqui no condomínio. Nós temos muitas pessoas aqui dentro que precisam da energia elétrica nas suas casas, nas suas residências. Quando a conta chegar, a gente vai fazer uma análise do que eles cobram mensalmente da gente, para ver se eles vão abater essa pendência aí que todos esses dias sem energia aqui no condomínio. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os dias sem luz devem ser descontados da conta de energia com vencimento seguinte ao período em que o serviço foi interrompido. Os prejuízos também podem ser cobrados na Justiça. Esse período que ele ficou sem fornecimento deve ser abatido proporcionalmente e esse abatimento deve ser automático pela concessionária Enel. E claro, outro direito é o direito à reparação a perdas e danos, por isso que ele deve exercer seu direito de reclamação, junto à empresa concessionária, junto à Agência Reguladora Federal e também ao PROCON do seu estado. Até a noite desta terça-feira, 56 mil imóveis na Grande São Paulo ainda estavam sem energia elétrica, mas esse número chegou a quase 2 milhões nos últimos 7 dias. A orientação do PROCON é que o consumidor documente todas as reclamações, protocolos e pedidos de restabelecimento de energia para acionar a Justiça, caso a conta de luz venha sem o abatimento obrigatório, por causa da interrupção do serviço. Enquanto a próxima conta não chega, os moradores esperam o reparo imediato do sistema. A gente quer a energia restabeleça aqui no nosso condomínio, para a gente ter vida saudável aqui dentro, porque a energia hoje em dia é essencial para todas as famílias que a gente vem atendendo aqui nesse condomínio. O ministro de Minas e Energia, o governador de São Paulo e o prefeito da capital paulista vão solicitar que a Agência Nacional de Energia Elétrica encerre o contrato de concessão com a Enel. O encontro foi na sede do governo de São Paulo. O objetivo era discutir sanções contra a Enel, concessionária que fornece energia elétrica à capital paulista e à região metropolitana. A reunião foi a portas fechadas e depois de mais de 2 horas de conversa, o ministro de Minas e Energia, o governador e o prefeito saíram com o mesmo discurso: o início de um processo para antecipar o fim do contrato, que vai até 2028, e romper com a concessionária. Acordamos aqui também que não há outra alternativa senão ir para a medida mais grave que existe no contrato de concessão, que é a decretação de caducidade. Agora esperar que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa fazer com celeridade a sua função, o seu papel da caducidade, e aí entra o processo de substituição para uma outra empresa que tenha condições de atender bem a população de São Paulo. A demanda do processo de caducidade vai ser entregue pelo ministro à Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela fiscalização do contrato. E esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro.
Nós procuramos a concessionária Enel, mas ainda não tivemos resposta. 13 pessoas foram presas em uma operação comandada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra uma quadrilha especializada no comércio ilegal de armas de fogo e munições. Vamos conversar com Pablo Nascimento ao vivo. Olá, Pablo, boa noite. Qual que é o saldo dessa operação? Exatamente, Cris. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva, além de 5 prisões em flagrante. A Operação Vulcano, que foi realizada pelo Ministério Público Estadual e Polícia Militar com apoio do Exército, cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais, estabelecimentos comerciais voltados à venda e manutenção de armamentos, além de um clube de tiro. Foram apreendidas 25 armas de fogo, como pistolas, revólveres e espingardas e mais de 750 munições de diversos calibres. Essas investigações começaram depois que um atirador com registro de colecionador desviou munições para organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas. Cris. Obrigada, Pablo. Um caminhão desgovernado caiu em uma ribanceira e matou 2 pessoas em Santa Catarina. O grave acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O veículo saiu da pista, despencou e caiu sobre um carro dentro da área de uma casa. O caminhoneiro e um pedestre que foi atingido pela carga de madeira que estava sendo transportada morreram na hora. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. O presidente Donald Trump anunciou agora à noite que os Estados Unidos determinaram um bloqueio total a navios petroleiros que entram e saem da Venezuela. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Juliana Rios. Boa noite, Juliana. Olá, boa noite. O anúncio do bloqueio contra a Venezuela foi feito nas redes sociais do presidente americano. A decisão deve aumentar a tensão entre os 2 países. Donald Trump escreveu: a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Isso só vai aumentar. Segundo Trump, o cerco continuará até que o governo de Nicolás Maduro devolva petróleo, terras e outros bens que, segundo o presidente, teriam sido roubados dos Estados Unidos. Com essa justificativa, Trump anunciou um bloqueio total de todos os petroleiros sancionados que entram ou saem do país. Na semana passada, o FBI apreendeu um navio com petróleo na costa venezuelana e agora age judicialmente para utilizar a matéria-prima. A nova medida é mais uma tentativa de atingir a principal fonte de receita da Venezuela. Obrigada, Juliana. O governo venezuelano afirmou que o bloqueio anunciado por Trump é, aspas, absolutamente irracional e viola o livre comércio e a navegabilidade. Segundo um comunicado, o bloqueio tem como objetivo se apropriar das riquezas que pertencem à Venezuela. 2 dias após assumir a presidência do Chile, José Antônio Kast respondeu ao líder da Venezuela, Nicolás Maduro. Kast acusou Maduro de ser um narcoditador e disse não se importar com as críticas à sua política migratória feitas um dia antes por Maduro. O presidente eleito do Chile afirmou apoiar qualquer ação para pôr fim à ditadura na Venezuela, inclusive uma intervenção americana. A declaração foi dada durante sua primeira viagem internacional em encontro com o presidente argentino Javier Milei em Buenos Aires. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva tomou posse agora à noite como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele também é ministro do Superior Tribunal de Justiça e assume a vaga no TSE, antes ocupada pela ministra Isabel Galotti. O TSE é composto de 7 integrantes, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.